Você ouve agora na Antena 1000 Intervalo Esportivo. Intervalo Esportivo, um oferecimento de Ventura Comunicação e Marketing e CW2 Sport. Olá, meus amigos da Antena 1000, aqui é o Ciro Novaes e esse é o Intervalo Esportivo daqui da sua rádio web preferida, líder em audiência no segmento de internet. Intervalo Esportivo. Antena 1000. Vamos lá falar um pouquinho de MMA, esse esporte que mais está crescendo não só no Brasil como no mundo. MMA. Sábado passado agora teve a final do UFC Finale número 2 e a luta principal da noite foi o Werdum contra o Minotauro. Olha, quem entende de MMA, o brasileiro tá aprendendo a conhecer, tá estudando sobre o assunto. Werdum era franco favorito, mas é difícil para nós brasileiros que sempre teve o Minotauro como um ídolo, vê-lo perder dessa forma, sendo finalizado como um faixa branca por perto do Werdum, porque o Werdum se completou. Os dois tinham lutado uma primeira vez em 2005 e o Minotauro venceu por pontos. Mas naquela luta lá que o Werdum ainda tava cru em pé, só era um lutador de jiu-jitsu num ringue, no caso, que foi lá no Instituto Pride, no Japão. Agora não, o Werdum tá treinando com o Rafael Cordeiro, que era um dos líderes da chutebox, até sair daqui para abrir sua própria academia nos Estados Unidos, a Kings MMA. E o Werdum tá lá, o Werdum treina com o Babalu, treina com o Vanderlei Silva, treina então com o mestre Rafael Cordeiro, que pra mim é o melhor treinador de MMA do mundo. E o Werdum fez o que quis com o Minotauro. Postou pra baixo, puxou pro chão, bateu em cima, finalizou no chão. Foi triste realmente ver o Minotauro apanhar dessa forma, mas assim é a vida. O Werdum vai ser o nosso futuro campeão do pesos pesados. Podem anotar isso aí, não tô falando bobagem. O Werdum é o único cara que pode vencer hoje em dia o Caim Velasquez. Que a luta do Velasquez é o seguinte, é derrubar, pôr pro chão e bater por cima. E o chão do Werdum é algo assim impressionante. Se ele quiser bater por cima como o Fedor tentou fazer com o Werdum leva o braço pra casa. Ou seja, o Werdum sim, pra mim, é muito mais perigoso ao Velasquez que o nosso próprio querido Cigano. Cigano tem aquela luta de boxe, só aquela luta de pé, mas o Velasquez, na última luta entre os dois, mostrou como que se faz para anular o jogo do Cigano. Complicou muito, o Cigano vai ter sua terceira luta contra o Caim Velasquez agora ainda esse ano, e depois vai ter que ser o Werdum. Não tem outro lutador na categoria pro Werdum enfrentar, a não ser o Caim Velasquez. E falando também sobre esse evento, o Patolino foi finalizado com Katagatame pelo Léo Santos. Léo Santos, que é um baita lutador de jiu-jitsu, entrou no MMA agora, não estava bem no Reality Show, tanto que ele perdeu pro argentino Posiníbio, mas com a lesão do argentino, ele fez a final contra o Patolino. Patolino invicto, forte, aquele negão brabo mesmo, mas chegou lá, o Léo Santos puxou pro chão e no chão o Patolino mostrou que é um faixa branca. Não conseguiu suportar a pressão do Léo Santos. Léo Santos fez o que quis, levou também com o Katagatame, se o Patolino não batesse ia dormir também. E olha, parabéns Léo Santos, ganhou um contrato de 4 lutas no UFC. Patolino também, apesar de ter sido finalizado, deve ganhar um contratinho também para lutar no maior evento do mundo. O argentino também ganhou o contrato. O Besouro merecia, um Besouro que se machucou lá no reality show, mas pra mim ele seria o campeão porque era o melhor lutador disparado. Se machucou, mas o UFC fez a justiça, deu um contrato bacana pro Besouro também representar o Brasil. Vamos falar dos bônus da noite? Bônus da noite, todo mundo sabe que são aqueles $50 mil que os lutadores ganham por finalização da noite, pela melhor luta da noite e pelo nocaute da noite. O Thiago Silva venceu a luta da noite, numa luta que ele fez com o Rafael Feijão, e também ganhou o nocaute da noite. Ou seja, Thiago Silva, além dessa vitória bonita em casa, ganhou mais $100 mil. E a finalização da noite foi pro Eric Silva, que finalizou o Jason Haig e ganhou $50 mil também. Quem não assistiu as lutas, baixe pela internet, faça alguma coisa porque vale a pena. Teve um show de finalizações, se não me engano 6 ou 7 finalizações nas 10 lutas que tiveram o evento. Foi realmente sensacional. O MMA brasileiro faturou todas as lutas, ganhou de todo mundo e olha, o Brasil é o maior país do MMA do mundo. Só falta agora o brasileiro se conscientizar um pouquinho mais e torcer para os nossos valores. Antena 1000. Antena 1000. Fórmula 1. E a corrida desse domingo, hein, gente? Um corridaço. Vettel ganhou, Alonso segundo, Hamilton terceiro, Weber quarto, Rosberg quinto, o Verne da STR em sexto. Felipe Massa ficou em oitavo lugar com a sua Ferrari. Ele que largou em 16º lugar por ter batido no seu treino lá na segunda fase do treino classificatório para o GP do Canadá. E olha, eu queria fazer um pequeno comentário sobre o Massa. Enquanto o Alonso tá lá lutando pelo título, fazendo sempre segundo lugar, terceiro, lutando com o Vettel pau a pau, lutando com o Hamilton, o Massa sempre tem uma desculpa, sempre tem um problema de pneu, nunca as batidas que ele faz, que nem ele bateu em Mônaco, também não foi culpa dele. O Massa, infelizmente para nós brasileiros, eu que sou patriota, eu sempre tento levantar a bandeira dos nossos times, a bandeira dos nossos atletas, mas o Massa não é piloto de Ferrari. O Massa é um bom piloto, assim como o Sutil também é, assim como o Paul de Resta, assim como o Jean-Eric Verne, mas o Massa não tem nível para estar ao lado de um Alonso. Imagine a Ferrari se tivesse um Alonso e vamos achar
achar aqui alguém ali, um Raikkonen de novo na Ferrari. Imagine, era campeã de construtores. Infelizmente, a Ferrari está em terceiro lugar lá no campeonato de construtores por causa que o Massa é muito fraco perto do Alonso. O Massa está no campeonato lá com 70 pontos a menos que o Alonso e com o mesmo carro. Não tem, claro, que daí o pessoal vai dizer, mas o Alonso é diferenciado. Claro que é. O Alonso é o maior piloto depois da era Schumacher do automobilismo mundial. Mas isso também não quer dizer que o Massa tem que ficar tão atrás do Alonso assim. E o problema também do Massa é o seguinte, lembra um pouquinho o Barrichello com o Schumacher. O Massa nunca é culpa dele. O Massa sempre tem alguma desculpa, algum porém, algum problema. E quando a gente tá assistindo a corrida na Rede Globo, com o Galvão narrando, olha, eu gosto do Galvão, eu sou fã do Galvão, muita gente não gosta, mas eu sou fã número 1 do Galvão Bueno. Pra mim, ele é o cara nas narrações esportivas, mas ele tenta puxar um saco, por exaltar tanto o Massa, que todo mundo sabe que não é verdade. Todo mundo que acompanha a Fórmula 1 que gosta. Muita gente perdeu aquela paixão depois da morte do Ayrton Senna, que daí nunca teve um brasileiro que correspondesse às nossas expectativas, que depois do Senna teve o Barrichello e o Massa apenas, né, de pilotos que correram em carros de ponta, mas sempre ficaram em segundo lugar nas suas equipes. O Barrichello ficou muito tempo na sombra do Schumacher, depois ficou na sombra do Button, e o Massa também agora tá ficando na sombra do Alonso. Ele que também ficou... Com o Raikkonen ele fez um bom trabalho. Perdeu um ano pro Raikkonen, chegou na frente do Raikkonen no outro ano que os dois competiram na Ferrari, mas aquele era um outro Massa. Infelizmente o Massa de hoje não tá no nível de pilotos como o Vettel, como o Alonso, como o Hamilton, como o Nico Rosberg. Muita gente não fala do Nico Rosberg, mas o cara é um pilotaço, tá dando muito trabalho pro Hamilton também na Mercedes. Ou seja, a Mercedes não é um carro do mesmo nível que a Ferrari. A Mercedes é um carro muito bom em classificatório, mas na corrida a Ferrari passeia. Tanto que o Alonso passou por cima nas últimas voltas do Hamilton ali, porque o carro é melhor. Não é só o braço. Claro que o braço conta muito, o Alonso é um baita piloto, mas o Massa, o Felipe Massa, tem que reaver, porque com certeza esse será o último ano dele na Ferrari, e ano que vem ele tem que fazer um bom contrato com uma equipe intermediária, tipo uma Mercedes, com uma Force India, porque uma Lotus que pode abrir uma vaga agora na Lotus ali com o Raikkonen, mas abrir pelo menos para não ficar naquele ramo de trás, naquele campo de trás lá, com o piloto se levando volta todas as corridas. Ontem, inclusive, o Massa tomou volta também do Vettel, né? Para um piloto de Ferrari é chato, mesmo largando em 16º lugar. E outra, largar em 16º lugar não é uma desculpa. Ele é que bateu no treino classificatório. Foi por culpa única e exclusivamente dele que largou em 16º lugar, terminou em 8º lugar, fez muitas ultrapassagens, é verdade, mas com o carro que ele tem, ele tinha obrigação. Se fosse o Alonso que largasse em 16º lugar, alguém tem dúvidas que entre os 5 ele chegava? Eu não tenho. Ou seja, Massa, acorde, porque tá ficando chato de novo este ano pra você. Intervalo esportivo. Intervalo esportivo, um oferecimento de Ventura Comunicação e Marketing e CW2 Sport. Vamos falar rapidamente da seleção? Brasil! Então, o Brasil jogou ontem lá na Arena do Grêmio. Que estádio bonito, ficou bacana. Isso mostra a força de um clube. O Internacional pegou o Beira-Rio, vai sediar a Copa do Mundo. Legal, o diretoria do Grêmio não ficou de choradeira. Foi lá, correu atrás de patrocínio, correu atrás de verba e montou a Arena Grêmio. Que olha, quem assistiu o jogo ontem pela televisão, quem estava no estádio, viu que baita estádio. Até a torcida colorada elogiou. Ou seja, porque o estádio ficou bonito realmente. Voltando a falar do jogo, o Brasil venceu por 3-0 a França, depois de 21 anos que só ou perdia ou empatava com a equipe francesa. A França sempre foi o nosso algoz na Copa de 86, eu lembro bem. Zico perdeu pênalti, a França classificou. 98 também, aquela convulsão do Ronaldo, até hoje não muito bem explicada, segundo até o próprio Edmundo, que falou que um dia a população brasileira ia saber o que aconteceu de verdade com o nosso Ronaldo. E agora, mesmo sendo amistoso, mesmo não valendo nada entre aspas, né, que todo mundo quer ganhar. Os franceses vieram aqui pra complicar o jogo pro Brasil e tentaram ganhar, só que o Brasil passeou. Primeiro tempo terminou 0-0, mas o Brasil teve boas chances de gol, lutou, correu bastante, e no segundo tempo, aí fez o que quis. Oscar fez o primeiro aos 8 minutos, Hernani o segundo aos 39 e o Lucas de pênalti aos 47 minutos, os 3 do segundo tempo. O Brasil jogou e ganhou com Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo, Luiz Gustavo, depois entrou o Hernanes, que fez o gol, Paulinho, depois entrou o Dante, Oscar, depois veio o Fernando, Neymar, que foi vaiado novamente, o Neymar, daqui a pouco fala um pouquinho do Neymar, que entrou o Bernardo no seu lugar, o Hulk, que entrou o Lucas, e o Fred, que depois entrou o Jô. O Jô também foi só pra dar uma passeadinha, pra conhecer um pouquinho o gramado, que também quase não pegou na bola. O Neymar é o seguinte, o Neymar é o maior jogador de atividade do Brasil, é o melhor jogador do momento na América Sul, depois do Messi, logicamente, mas o povo brasileiro, pela identificação que ele teve com o Santos, o povo brasileiro parece que não tem muita paciência com ele. Todo mundo acha que no clube ele joga bem e na seleção não joga. Também é uma verdade, mas o Neymar, o Brasil precisa do Neymar. E querendo, tirando o Neymar e tirando o Lucas, que é reserva, mas logo tenho certeza que o Filipão vai deixar ele como titular, o Brasil não tem jogadores diferenciados. Craques de bola mesmo são só os
dois, o Neymar e o Lucas. O resto são bons jogadores, tipo o Daniel Alves, um baita lateral, Marcelo, lateral esquerdo, fantástico também, o Hernanes, que é o reserva, logo também será titular, que também é um bom jogador, mas assim, craque o Brasil não tem, só tem os dois. E vaiar o nosso craque, olha, eu acho burrice. Sinceramente, não tem como falar de alguém do povo brasileiro vaiar o nosso querido Neymar, que o Neymar é craque, joga muito, tá rico, tá pegando a atriz da Globo, deixa a vida dele em paz. O problema é dentro do campo, e dentro do campo ele faz a diferença. Não fez no amistoso agora, mas na Copa das Confederações ele tem que fazer. Se não fizer na Copa das Confederações, daí tudo bem, daí fala mal. Mas vamos esperar que o Brasil precisa de um craque como o Neymar. E o Atlético em Juiz de Fora? O que você, torcedor atleticano, achou do Atlético ontem? Jogou tão bem no Moisés Lucarelli, né? E depois parece que perdeu o foco. Achou que iam ganhar quando quisesse do Vitória. Não jogou nada, a verdade é essa. O Atlético não jogou nada e mesmo assim colocou 2 bolas na trave, além de fazer 2 gols. Mas o problema é que a nossa zaga, a zaga do Clube Atlético Paranaense, tá uma ferida, tá tomando gol. E olha, não é culpa do Manuel, não. Que o Manuel é um baita jogador. Mas o Luiz Alberto, o Cleberson não tem essa qualidade para como o Rodolfo tinha ao lado do Manuel para fazer parceria com o Manuel. Ou seja, infelizmente o Atlético é o time que mais fez gols no campeonato da Série A e é o time que mais sofreu, fez 11 e sofreu 12 gols. É uma coisa assim, uma disparidade que não dá para entender. Vamos ver se o Drubsky ficar mesmo, e pelo que tudo parece vai ficar para depois da Copa das Confederações continuar no Campeonato Brasileiro. Ele tem esses 30 dias para cuidar, para trabalhar o elenco atleticano. Apesar que vai ter umas férias de 7 dias aí pro elenco, mas mesmo assim terá 3 semanas para trabalhar a equipe. Tem que arrumar essa zaga, contratar o Drauzio, não é verdade? Então coloca o Drauzio pra jogar. Se trouxeram ele lá, e põe pra jogar. O Juninho não se ouve bem também ontem lá na Juiz de Fora. Um jogador que não conseguiu colocar o Atlético no nível, o número 5, o volante, no nível do David. Vamos falar de jogador por jogador? O Everton, um bom jogador, um bom goleiro, não teve culpa nos gols. O Jonas não existiu. É como se ele não existisse no jogo de ontem. Não marcou, não apoiou, não fez nada. Daí entrou o Marcão no lugar dele. O Marcão até tentou se correr um pouquinho. O Marcão, eu sou muito crítico do Marcão, mas ele é esforçado. Ele é um cara que sabe seus limites e é esforçado. Manuel, um zagueiraço, apesar do time que sofreu 3 gols, ele não comprometeu. Ele jogou mais que o Giancarlo. O Giancarlo tentava fazer ali as jogadas de bola aérea, o cara quase 2 metros de altura. O Marcão, com seus 1,83 m, ganhava dele. Já o Cleberson, esse é o problema. O Cleberson não tá bem, não tá vindo bem. Foi substituído aos 37 minutos do primeiro tempo por causa de uma lesão. Entrou o Luiz Alberto. O Luiz Alberto melhorou um pouquinho o time, pelo menos fez um gol de cabeça no cruzamento do Paulo Baier. Fez o que pôde, mas infelizmente não tá indo bem nas bolas paradas contra o Atlético. Fez o gol lá no ataque, mas na zaga não tá se vendo bem. Pedro Botelho é limitadíssimo, fez 2 jogadas na linha de fundo no primeiro tempo e só, não tá jogando nada. Juninho é um bom jogador, mas ontem não conseguiu, faziam triangulações em cima dele, foi triste de ver. O Juninho e o João Paulo também, não vamos esquecer o João Paulo, que é um jogador que o torcedor atleticano gosta, mas também não se ouve bem ontem também. O Felipe lá se movimentou bem, tentou abrir uns espaços e tal, mas ficou nisso. Entrou o Marcelo no lugar dele, mas Marcelo é melhor nem entre. O Atlético tinha que vender o Marcelo para não ter o risco de colocar ele em campo, porque infelizmente o Marcelo não tá fazendo o que se espera dele, o que ele fez na segunda divisão no passado. O Everton lá, é um bom meio, correu bastante, mas não teve muita objetividade, mas eu gosto do Everton. O Everton pra mim é titular, tem que ser titular da equipe. Paulo Baier jogou quando teve fôlego, ele jogou bem, caiu de produção no segundo tempo, errou alguns passes, mas ele que bateu a falta pro Luiz Alberto, no gol do Luiz Alberto. O Paulo Baier tem crédito, infelizmente não tem idade pra acompanhar os 90 minutos de um jogo, ainda mais num gramado ruim como aquele. O Paulo Baier não jogou melhor ontem por causa daquele gramado que parecia o da Vila Olímpica aqui do Boqueirão, que tava muitos buracos, tinha formigueiro no campo. E o melhor jogador do Atlético hoje é o Ederson. Jogou bem, fez gol, um oportunismo ali, não bate e rebate dentro da área. Fez um gol, mas ficou nisso só. O Atlético, infelizmente, não se ouve bem. O Atlético está na 14ª colocação com 5 pontos. E o líder? Quem que é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Quem diria? É o Coritiba. O Coritiba é o nosso líder do campeonato. Tem 11 pontos, em 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Quem diria que a gente ia ver o Coritiba líder do Brasileirão até esse intervalo das Copas das Confederações. Intervalo esportivo. Antena 1000. E vamos falar um pouquinho do jogo de ontem. O Coritiba venceu o Náutico por 1-0, um gol relâmpago do David, mas o Coritiba tirou o pé, fez o gol, sabia que ia ganhar o jogo na hora que quisesse, podia ter feito 2, 3, 4, mas quis ficar no 1-0, não correr riscos, não jogou muito, só fez aquele gol do David lá e acabou. O Robinho ficou naquela mesma coisa sempre, o Robinho logo vai perder posição pro Botinelli. O Alex também não rendeu o que se espera do Alex, mas o Alex que é negócio, ele é decisivo. Se precisasse o Alex, ele estaria lá pra ajudar. O setor de zaga do Coritiba é super eficiente, tanto que o Coritiba só sofreu 3 gols até agora
agora em 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Comparar com o Atlético, né? Que o Atlético tomou 12, o Curitiba só tomou 3. Mas em compensação, o Corinthians só fez 6 gols no campeonato até agora. Ele tem o mesmo número de gols que o último colocado, o Santos. Quem diria também o Coritiba com um ataque tão devagar, tão pouco produtivo e líder do Campeonato Brasileiro. Mas tem uma explicação pra isso. O Coritiba é um time compacto. Marquinhos Santos, tão criticado pelo torcedor Coxa Branca, fez um time compacto e o time tá indo pra cima, tá defendendo. O segredo do Coxa é a sua defesa e meio campo, que é aqueles 2 volantes ali que cuidam da zaga, o William, tá, o pessoal ali que tá zelando pelos cuidados da tão criticada zaga Coxa Branca no Campeonato Paranaense. Agora é um outro time, o Curitiba, que já derrubou o Fluminense, derrubou o Atlético Mineiro, derrubou agora o Náutico, vai enfrentar quando acabar a Copa das Confederações, vai enfrentar o Flamengo. Esse sim, um jogo lá no Rio de Janeiro, vai ser um jogo complicado. Não sei se vai ser no Rio, mas né, vai ser mando do Flamengo. Vamos ver se o Maracanã já vai estar à disposição dos times depois dessa Copa das Confederações. E é isso aí, o Curitiba começando bem, lutando, mostrando que o futebol paranaense tem jeito. E o Curitiba é isso, tá com 11 pontos em 5 jogos, é o líder do campeonato. Segundo é o Vitória com 10, Botafogo também com 10 é o terceiro, o Fluminense tá fechando o G4 com 9, o Atlético é o 14º com 5 pontos, e a zona de rebaixamento tem o Náutico com 4, Ponte Preta e Portuguesa com 3 e o Santos agora da era pós-Neymar com apenas 2 pontos ganhos. E o Paraná Clube venceu o Figueirense, o Figueirense é um dos cotados para subir no CG4, para subir para a primeira divisão ano que vem. Ou seja, o Paraná Clube venceu um confronto direto. O Anderson, aos 23 minutos do primeiro tempo, fez o gol e daí o Paraná fez o certo, cozinhou o Galo, segurou, foi pro contra-ataque, podia ter feito o segundo, podia ter feito o terceiro, como o Figueirense no final do jogo também bombardeou a zaga paranista, mas o Paraná Clube com Luiz Carlos, Ronieri, Anderson, Briner e Paulinho, Edson Cita, que jogador se cita, hein? Jogou demais, Ricardo Conceição, Lúcio Flávio e o Rubinho, Paulo Sérgio e Léo. O Paraná Clube mudou um pouquinho o seu sistema de jogo, foi pro 4-4-2, com o Paulo Sérgio e o Léo mais pro ataque, depois entrou o Ronaldo Mendes, também entrou e levou um cartão vermelho, o Ronaldo Mendes, também nesse jogo. É aquilo lá, 5 mil pessoas, 5 mil paranistas no jogo, um jogo importante para a reabilitação do clube. Agora o Paraná Clube tá ali na zona intermediária do campeonato, tá lutando para sonhos maiores nesse ano também. Eu acredito, sinceramente, que sobe pro ano que vem pra primeira divisão. É o ano da vida do Paraná. Ou sobe, com esse ano que não tem dívidas, que tem um time planejado, um técnico vitorioso, ou desculpe o torcedor paranista, não sobe nunca mais. É o ano do Paraná 2013. Tem que subir esse ano de qualquer jeito. A torcida tem que estar mobilizada, de mão dadas com o time. Mesmo quando o time faz aquelas bobagens que nem perdeu pro Paysandu de 2-0 que não jogou nada, ou como perdeu pro Oeste de 1-0 também que não jogou nada. O importante é em casa, hein? Ganhe em casa e fora vai pegando um pontinho aqui, ganha uma vitória do time incauto ali, e para levar o tricolor para a primeira divisão esse ano, que o Paraná precisa e merece estar na primeira divisão. Esse e o seu torcedor também. O futebol paranaense, com 3 times da primeira divisão, será uma vitrine. Todo mundo só fala de Rio, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e ninguém comenta os nossos times. Ninguém. O Curitiba líder tá dando um tapa na cara nesses monte de comentaristas, de monte de gente aí que esquecem que o nosso futebol é forte também. Só pra comentar, o único comentarista que eu vejo falar bem do nosso futebol é o Lédio Carmona do Sport TV. Lédio Carmona, sim. Esse aqui, ele tá comentando que o Curitiba é líder e não tá jogando o que sabe. Porque se o Curitiba joga o que sabe, então ele teria muito mais pontos do que esses 11 que tem. Lédio Carmona está de parabéns. É um cara que não tá naquele eixo restrito, sabe? Ele sabe que o Curitiba hoje, no momento, é o líder e não é o líder por acaso, não. É líder por merecimento. Intervalo esportivo. Por hoje é isso, esse foi o nosso primeiro intervalo esportivo. Obrigado a todos pela audiência e um agradecimento muito especial a meus amigos Paulo Blakowski e Glauco Silveira. Abraços e até a próxima! Você ouviu na Rádio Atenamil Intervalo Esportivo. Intervalo Esportivo.